Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16. Nós vamos estar lendo a princípio até o verso 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Pai querido, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, reconhecemos ao Deus que Teu Espírito pode falar ao nosso coração nessa noite. Queremos pedir a Deus que tenhas misericórdia de nós, que possamos entender a Tua palavra e viver por ela. Fique conosco, ó Pai, aplica o nosso coração e nos sustente em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito interessante porque ele fala de Davi, ungido rei. Quando se fala de Davi, logo a gente se lembra de quê? Se lembra do gigante sendo derrotado por Davi. Nós nem sempre nos preocupamos em atentar para o que aconteceu antes. A nossa meditação nesta noite tem como tema oportunidade. E oportunidade é algo que aparece nas nossas vidas, às vezes não aparece, precisamos buscá-la. E voltando um pouquinho aqui, quando a gente fala de Samuel, a gente sabe que Deus falou diretamente com Samuel, mesmo lá na sua juventude. Agora, já na sua velhice, Deus pede para que ele vá ungir um novo rei. Porque já havia um rei, mas esse rei havia rejeitado a Deus e, consequentemente, sendo rejeitado por Deus também. Esse rei perdeu a oportunidade de ser fiel a Deus, de ser próspero no sentido de fazer a vontade de Deus. Por isso que nós queremos meditar nessa noite sobre o tema oportunidade. É interessante que nós paramos aqui no meio do versículo. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Até então, onde estava Davi? Parece que a família acaba aqui. Samuel, ouvindo a voz de Deus, pergunta a Jessé: acabaram seus filhos? Ah, não, tem mais um.
está lá nos campos cuidando das ovelhas. Samuel fala, então, manda chamá-lo. É interessante isso. Por que será? Depois, lá no final desse mesmo texto, no versículo 13, no final do versículo diz assim: o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Diz a história que quando Davi foi ungido quando ele foi ungido por Samuel, claro, ungido rei, ele tinha cerca de 13 ou 14 anos. Talvez por isso não se contava na família ainda. Mas quando Jessé manda vir, porém Samuel disse a Jessé, verso 10, o Senhor não escolheu estes. Verso 11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta um mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aquele que estava desprezado, era preciso estar presente. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que a palavra de Deus é presente, ela é atual, ela é hoje. Mas então o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? A gente vai pegar algumas partes e nós vamos colocar no nosso meio, no nosso dia a dia, no nosso coração, nas nossas vidas, e nós vamos ver que tem tudo a ver conosco. Deus falou a Samuel que fosse chamar alguém segundo o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Escolhido, se é que essa história é verdade, aos 13, 14 anos. A partir daí, diz a palavra que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para casa. Ou seja, ele aproveitou a oportunidade que Deus o deu de escolher alguém segundo o coração de Deus. Se eu olhar para dentro do meu coração, para dentro da minha vida, eu faço sempre essa pergunta: como será que sou eu diante de Deus? Como Deus me vê? Como um pecador arrependido e que agora está vivendo segundo a sua vontade, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Mas o que isso tem a ver com oportunidade? Muito, sabe por quê? Porque muitas vezes nós negligenciamos a oportunidade que temos de ser pessoas melhores no reino de Deus. Pessoas mais ativas. Pessoas menos complicadas. Às vezes nós complicamos as coisas que não tinha necessidade de complicar, nós complicamos. Por quê? Porque nós não estamos buscando oportunidade de querermos ser pessoas segundo o coração de Deus. Se a gente olhar para o primeiro rei que foi escolhido pelo povo, o povo queria, brigou com Samuel, nós queremos um rei. Samuel falou, não, mas Deus é o vosso rei. Não, nós queremos um rei como todo mundo tem. De manhã foi dito isso. Às vezes nós queremos aproveitar das bênçãos de Deus, ser abençoados, mas viver como todo mundo vive. Não é assim. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados para sermos família de Deus. Já pensou nisso? Família de Deus. Povo escolhido. Povo que agrada o coração de Deus.
Então é preciso que nós estejamos olhando para a palavra de Deus com muita atenção. E quando eu disse de oportunidade, a partir daí que Davi foi ungido, com certeza, tendo sido apossado pelo Espírito do Senhor, ele não perdeu mais oportunidade. Ele teve muitas dificuldades. Aí se passou um tempo de aproximadamente 10 anos, Davi ungido, Saul ainda reinando. Eu fiquei pensando, parece que Deus usou esse tempo para preparar o jovem Davi, aquele homem segundo o seu coração. E não pense que Davi se tornou segundo o coração de Deus com o passar do tempo, não. Quando Deus o escolheu e o ungiu, Deus disse para Samuel: olha, eu não vejo como vocês veem, eu vejo o coração. Então passaram-se aproximadamente 10 anos, e agora Davi, já um homem formado, vai visitar seus irmãos que estão em frente a uma batalha. E muitos já disseram, e eu vou repetir isso, que quando Davi chegou e viu o gigante, um homem de 3 metros e tanto, desafiando o exército de Deus vivo, desafiando o exército de Israel, Davi viu ali uma oportunidade. Davi, que havia já vencido leão, urso e outros bichos mais, ele falou: nossa, para me acertar esse homem aí vai ser a maior moleza. Tentaram barrar Davi, mas mesmo assim, ele estava possuído pelo Espírito do Senhor. Então quando Deus, o Espírito do Senhor, toma posse das nossas vidas, eu acredito que nós não temos vontade própria. Nós fazemos coisas que depois nós ficamos pensando: mas eu fiz isso? Janete falou hoje de manhã de milagres que acontecem nas nossas vidas, mas nem sempre a gente percebe. Estranho, né? Nós não percebemos porque nós não estamos ligados. Nós não percebemos porque nós estamos distraídos. Agora, pergunte se Davi viveu uma vida distraída. Claro que não. Se ele fizesse isso, o leão e o urso que ele conta lá na sua trajetória não tinham sido vencidos por ele, muito menos o gigante. E a pergunta é: será que nós não temos gigantes nos nossos dias para se fazer barreira em nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso negócio, na nossa família, onde quer que seja, na nossa amizade, no nosso relacionamento e assim por diante? Hoje é o dia oportuno para estarmos pensando nisso, para estarmos colocando diante de Deus com o espírito quebrantado, segundo os textos que nós lemos. Com certeza nós vamos ser vitoriosos. Oportunidades, elas existem, e muitas vezes nós a ignoramos. Oportunidade de sermos pessoas melhores, oportunidade de podermos falar do amor de Deus às pessoas, oportunidade de podermos viver dias melhores. Quantas pessoas sofrem com um gigante desse tamanho na sua frente? É por causa disso, por causa daquilo outro, por causa não sei do que. Oportunidade de crescermos, oportunidade de estarmos nos enchendo do Espírito de Deus. Um dia um pastor de fora falou aqui na frente: talvez essa seja a única oportunidade que você tenha na vida de encontrar as mesmas pessoas
que estão aqui hoje. Talvez nunca mais na vida você encontre as mesmas pessoas que estão aqui hoje. Então as oportunidades, elas aparecem nas nossas vidas e às vezes elas precisam ser buscadas. Oportunidades de sorrirmos para o irmão. Oportunidade de apertarmos a mão do nosso irmão. Oportunidade de amarmos, de perdoarmos e assim por diante. Eu tenho aqui no meu tablet, como diz o Saulo, o exemplo de pessoas que buscaram oportunidades, não perderam oportunidades. Lembra de Zaqueu? Que era Zaqueu? Um homem, de certa forma, mal visto pela sociedade do seu tempo. Mas ele queria ver Jesus. Era a oportunidade que ele teve. Ele falou: não vou perder de jeito nenhum, custe o que custar. E ele enfrentou barreiras. Ele era muito baixinho. Ele precisou se humilhar a ponto de subir em uma árvore para ver Jesus que ia passar por aquele lugar. Qual foi a sua surpresa? Jesus ficou com ele e Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Olha que palavra bonita. Hoje houve salvação nesta casa. Por isso que a palavra de Deus é atual, gente. Que tal se a gente pudesse sondar o coração de todo mundo aqui, para ver se não tem ninguém ainda sem essa experiência de salvação, e pudéssemos dizer na conclusão: hoje houve salvação nesta casa. Oportunidades. É preciso olhar para dentro de nós e ver quantas oportunidades nós temos perdido nas nossas vidas. Uma outra pessoa que não perdeu a oportunidade de encontrar-se com Jesus e se beneficiar disso foi o cego lá de Jericó. Ele ficou sabendo, ouviu, ele era cego, mas ele não era surdo. Ele ouviu um barulho, um movimento de muita gente. Ele procurou saber o que era aquilo. É Jesus que está passando. Ele falou: é agora ou nunca. Ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez seja essa a sua situação, a minha situação hoje. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pensa que ele se incomodou quando alguém falou: calma, para, você está atrapalhando. O que você está fazendo é feio. É ridículo isso. Ele nem... Aí sim ele ficou surdo. Ele ficou surdo, mas ele queria ver. Ele clamava mais. E ele clamava mais. Até que ele foi socorrido. Pode ser que às vezes a gente esteja vivendo uma situação dessa, a gente clama, oh, me acuda, me ajuda. Ninguém quer me ajudar. Ninguém quer me socorrer. Porque muitas vezes nós procuramos o socorro no lugar errado. É preciso aproveitarmos a oportunidade e buscarmos o socorro no Senhor, no lugar certo. Mas vejam que os dois últimos personagens, tanto Zaqueu quanto o cego, eles precisaram se humilhar. Talvez
Muitas das barreiras que nós encontramos, muitos dos leões que nós encontramos, muitos dos ursos que nós encontramos, muitos dos gigantes desse tamanho que nós encontramos, eles fazem barreira para nós, porque nós somos incapazes de nos humilharmos. Vou citar mais um exemplo. Eu não citei os textos. Zaqueu está em Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 4. O cego de Jericó, Lucas 18, versos 36 a 43. E por fim, uma mulher enferma, Lucas 8, 43 a 48. Uma mulher que estava enferma há muitos anos. Essa parte é muito bacana, sabe por quê? Porque Deus restaurou a mulher por completo. Nós vamos entender já por quê. Diz o texto que ela vivia padecendo de um fluxo há 12 anos, se não me engano, não vou ver o texto. E ela tinha gastado tudo que ela possuía com os médicos e ninguém conseguia resolver o problema dela. Sabe o que ela fez? Quando ela viu que Jesus estava passando, ela não teve coragem de gritar para Jesus, não. Mas ela correu em meio às pessoas, empurrando um ou outro, e sendo empurrada por um ou por outro, e foi e tocou nas vestes de Jesus. E por isso ela foi curada. E eu aprendi nesse texto que ela, sendo curada fisicamente, ela foi curada também financeiramente, porque tudo que ela ganhava, ela estava gastando com a sua enfermidade e não tinha retorno. Nós vamos entrar nesta área financeira, mas o texto deixa muito claro isso, que aquele dinheiro que ela gastava, ela não ia precisar gastar mais. E no final do texto, Jesus falou para ela ir em paz, que a fé dela o havia curado. Interessante isso, né? Vai em paz, a tua fé. A tua fé. Será que a nossa fé é tamanha ao ponto de nos humilharmos dessa forma? Um outro grupo de pessoas que não perdeu a oportunidade foram aqueles homens que levaram um paralítico onde Jesus estava. Chegaram na casa onde Jesus estava, não tinha como chegar lá, como entrar. Vocês se lembram o que eles fizeram? Eles arrumaram um jeito, subiram com aquele homem na cama em cima do telhado, quebraram o telhado, abriram, sei lá o que fizeram, e desceram o homem enfermo na presença de Jesus, e ele foi curado. Por quê? Porque não perderam a oportunidade. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade, vou repetir, de sermos pessoas mais ativas, pessoas mais pacientes. Eu sou muito impaciente, eu preciso disso. Mas para que isso tudo aconteça nas nossas vidas, nós precisamos de humildade. Davi, então, um homem segundo o coração de Deus. E nós temos que caminhar, trilhar esse caminho, se quisermos ser um pouco parecido com Davi. Um homem que soube como ser segundo o coração de Deus. Um homem que buscava a Deus em adoração. Ele soube ser segundo o coração de Deus através da adoração. Através da sua humildade. Através da sua sinceridade. E por último, do seu arrependimento. Um homem que errou tanto quanto eu ou você. Mas ele sabia onde buscar o socorro. Isso que é o importante. Ele sabia onde estava a solução do seu problema. Ele sabia como adorar a Deus. Ele sabia como se humilhar diante de Deus. Ele sabia se portar com sinceridade diante de Deus e arrependimento.
Que Deus esteja abençoando a nossa vida, o nosso coração, de sorte que a gente queira isso nas nossas vidas. Eu quero ser um melhor adorador, eu quero ser um adorador que adore em espírito e em verdade. Eu não posso perder a oportunidade de adorar. Eu não posso perder a oportunidade de ser humilde diante de situações que exigem minha humilhação. Eu não posso perder a oportunidade de ser sincero diante de Deus. Não aquela sinceridade que nós temos de um para com o outro. Eu sou sincero, eu falo o que eu quero. Não. Isso está errado. Sinceridade e arrependimento são duas palavras que a gente pode juntá-las para nos apresentarmos diante de Deus. Reconhecermos o nosso pecado. Reconhecermos o quanto necessitamos de Deus. Reconhecer o quanto fracos somos. É esse tipo de oportunidade que nós precisamos aproveitar e que nós queremos deixar para os irmãos nessa noite. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas, o nosso coração, que a gente esteja ansioso por isso. Quando nós queremos alguma coisa no nosso dia a dia, nós vamos atrás até conseguir, não é assim? Na vida espiritual, deveria ser o mesmo. Lutar por aquilo que queremos. Se nós queremos crescer espiritualmente, é preciso lutar por isso. Se nós queremos ser melhor marido, nós temos que lutar por isso. Nós queremos ser melhor irmãos, nós temos que lutar por isso. Se nós queremos ser vistos na sociedade como pessoas diferentes, pessoas separadas, que buscam fazer a vontade de Deus, fazer as coisas corretas, nós temos que lutar por isso. Não vai cair automático sobre nós. Deus já abriu a porta, já nos deu oportunidade, já nos escolheu, já nos separou, já nos perdoou. O que falta? Falta eu e você fazermos a nossa parte. Será que nós temos esforçado o suficiente para isso? Se não, que essa palavra esteja falando no nosso coração e que a gente possa buscar cada dia mais aproveitar as oportunidades que temos, principalmente de testemunharmos do amor de Deus. Mas para isso é preciso estarmos preparados. Eu tenho vergonha de falar certas coisas para algumas pessoas, porque ele vai jogar na minha cara que eu não sou nada disso. É preciso então nos humilharmos diante de Deus e nos prepararmos e aproveitarmos a oportunidade. Aproveitarmos primeiro essa oportunidade que é para nós e depois a oportunidade que temos de falar do amor de Deus a outras pessoas. Nós vamos ficar em pé um pouquinho e vamos orar de novo. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos escolheu, nos resgatou do pecado e porque o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de vivermos uma vida que busque cada dia mais a santificação, busque cada dia mais ser luz, ser sal, ser pessoas amáveis, respeitáveis, ó Deus, e que o Teu Espírito, ó Deus, o mesmo Espírito que tomou posse de Davi, esteja tomando posse das nossas vidas, que possamos ser pessoas melhores cada dia. Não percamos a oportunidade, ó Deus, de estarmos nos humilhando diante do Senhor, estarmos confessando que precisamos de Ti, estarmos reconhecendo o nosso erro. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja nesta noite, nos fortalecendo, nos ensinando, nos dando força e capacidade para sermos cada dia pessoas melhores diante do Senhor e testemunharmos do Senhor. Em nome de Jesus, amém.